Olá, meus amados, bom dia, Deus te abençoe. Hoje, 22 de janeiro de 2025, quarta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. O nosso texto é Isaías, capítulo 4, versículo 3 e 4. Amém? Vamos aqui refletir na gloriosa palavra de Deus. Diz assim o texto de Isaías 4, de 3 a 4. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e livrar e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito pacificador. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus, tá certo? Quero te abençoar hoje com essa palavra. Isaías 4:3 começa assim: será que o restante de Sião? O profeta, ele vai tendo tratado aí nos versículos anteriores que Deus julgaria os ímpios, né? Agora ele passa a tratar aqui como o Senhor protege os que não se corrompem pelo pecado, no caso aqui de Judá, pelo pecado da idolatria, tinham abandonado Deus, né? E aí a imoralidade estava presente e tudo mais, tá certo? Porque a idolatria leva à perversão. Então, ele, nos versículos anteriores, ele vai mostrar esse castigo, essa justiça de Deus que ele traria como julgamento sobre Judá. E aqui ele começa a tratar, diz que os restantes de Sião, ou seja, os que permaneceram em Jerusalém, ou seja, os que não se corromperam com o pecado, Deus vai ter um tratamento diferente para esses. E é justo, porque Deus é justo, tá certo? Ele não gosta de pecado, não. Ele ama o pecador. E o versículo vai continuar dizendo assim: os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Aqui se refere aos que não se corromperam, tá certo? Os que ficarem em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa naquele contexto, continua sendo ainda hoje, né, reconhecida, porque um dia Jesus vai voltar exatamente lá. Por isso é que ela é a cidade santa. Então, os que ficarem em Jerusalém, assim, essa cidade que preserva a palavra de Deus, que cuida de Deus, é os que não abrem mão da promessa, que continuaram crendo, esperando, confiando, estavam confiantes, mesmo que não fosse. Você percebe que nos anteriores, versículos anteriores, são os maiorais, os príncipes, os que têm mais conhecimento, que são levados presos. Portanto, havia gente lá que não tinha abrido mão da promessa, ainda estava confiando, tá certo? E vai dizer assim, eles serão chamados santos. Os santos são aqueles que são registrados no livro da vida, que seriam aqui, sobreviveriam à calamidade. Tantos os que foram, entenda que os que foram, Deus vai purificá-los lá. E os que ficaram. Então, entenda isso. Isso é muito assim, gracioso para que a gente possa pensar, buscar compreender. Assim, esses que estão escritos no livro da vida, que são chamados santos, eles vão sobreviver à calamidade. Naquele contexto com Judá, e hoje vou já lhe apresentar a mesma condição. Olha o que Daniel, no capítulo 12, versículo 1, diz a respeito dessa condição. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Eita glória! Tem um livro no céu, meu querido. Amém? Se você não crê, que o Espírito de Deus te ajude a crer. Moisés, quando ele está tirando o povo, e o povo está dando muito trabalho, ele disse para Deus assim: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, ou então dá um jeito nesse povo aí. Moisés tinha tanta convicção que Deus não riscaria o nome dele no livro da vida, porque ele está querendo que o povo se ajeite, tá certo? E aí Deus realmente dá um jeito, de uma forma bem interessante. É só ler a história. Vamos lá. Então, há um livro no céu, tá certo? O versículo vai continuar dizendo assim: todos os que estão escritos em Jerusalém
para a vida. Meu querido, para a vida é para a salvação. A vida comum, cotidiana, essa vida que se vive aí, é dada a todos, a oportunidade é dada a todos. Até o Alexandre de Moraes tem direito a essa vida comum, tá certo? Mas aqui é uma alusão à vida eterna, com certeza, os que estão escritos na vida no livro, tá certo? Aqui ele diz que os que estão escritos em Jerusalém, porque Jerusalém é uma referência da cidade santa, lugar de referência de Deus naquele contexto de Judá, tá certo? Então há um registro no céu. Aqui está manifestado como sendo Jerusalém, sendo dos que confiam plenamente em Deus, continuo lá. Então há esse registro. Amém? Deixa eu passar aqui para você Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 12 e o 15. Se você quiser ler o texto todo, lê, que é muito bom. Vou ler só capítulo 20, versículo 12 e 15 de Apocalipse, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esses mortos aqui, os que morreram sem crer. Amém? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, condenação eterna. Olha, a Bíblia, ela vem ensinando aos povos, às nações, naquele contexto falando através de Israel, ali em Judá, representando o povo judeu naquele momento, o povo de Israel, Deus falando, olha, tem um pessoal aí que está escrito, que não se vendeu à imoralidade, não, que não se vendeu à idolatria, mantém firme a fé, e esse povo, ele está escrito, é um povo separado, amém? É a mesma coisa para o Novo Testamento, tá certo? Vamos aqui ao versículo 4, tá bom? Quando o Senhor lavar, ora, no versículo anterior, Deus, dos anteriores, né? Do 2 para cima, tá certo? Deus disse que os que ficassem em Jerusalém seriam chamados de santos, é no versículo 3, tá certo? E aqui, quando o Senhor lavar, assim, remete a essa situação realmente que havia de pecado. É o Senhor que purifica, ou seja, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que lava os pecados. É o Senhor que perdoa. Entenda isso e volte para Ele. Naquele contexto, Judá precisava fazer apenas isso, se arrepender das loucuras que estava fazendo e retornar a Deus. É assim que se faz. Se você é um crente aí que está afastado do Senhor, volte para Ele, Deus te perdoa. Não tenho dúvida disso não, tá certo? Era o que Judá deveria fazer naquele contexto. Então, quando o Senhor lavar, esse lavar é exatamente esse purificar, santificar, trazer essa purificação através de Deus. É o Deus que purifica, tá certo? E o versículo 4 vai dizer ainda assim: a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela. A imundícia, querida, aqui a imundícia é uma referência à contaminação moral, à perversão. O homem sem Deus, ele é pervertido, ele mergulha na imoralidade, ele faz o mal, ele transforma a mentira como se fosse verdade, porque ele é mau. Isso acontece dentro das religiões, a história contada pela metade é mentira, é maldade, está enganando. E se a gente olhar no contexto geral, e se for pensar no meio da política, tem muitas pessoas aí que mentem. A presidenta Dilma, a ex-presidenta Dilma, disse que a pessoa, para ganhar a eleição, vendia até a mãe ao diabo. É isso que eles fazem mesmo, mentem. Portanto, quando aqui está dizendo a imundícia das filha de Sião, Sião é uma referência a Jerusalém, tá certo? Limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, ou seja, dos pecados cometidos, todos eles, assim, abandonar a Deus, é a contaminação moral, essa culpa de pecado que leva o ser humano à imoralidade, não tem mais respeito, não tem senso. Eu vou usar aqui um termo do nordestino, cearense, mete os pés pelas mãos, faz tudo errado. Amém? Então, assim,
esse Jerusalém, lavar Jerusalém da culpa, limpar Jerusalém, demanda esse lavar, ou seja, purificar. Aí, assim, como se lava as mãos? Minhas mãos estão aqui sujas, eu lavo com água. E se for suja de sangue mesmo, suja de pecado, é uma analogia, tá certo? É, demanda lavar, ou seja, purificar, como se fosse limpar as mãos que tivesse suja aí, lavando, ou dar essa analogia, lavando com água mesmo, tornar limpo. Deus torna limpo o seu pecado, você que está aí contaminado pelo mundo, sem Deus, pensando que tem Deus, mas está sendo enganado. A imundícia das filhas de Sião é uma referência a essa imoralidade realmente, a moral, assim, a falta de moralidade na realidade em Jerusalém, tá certo? Isso acontece nos dias de hoje. O que você vê de perversão no mundo aí chega a dar tristeza na alma. Pessoas de idade que deveriam ter caráter, defendendo ideologia de gênero, senhoras de idade aí, como atrizes, né, que tem aí, se beijando com as outras, que é a imoralidade, porque não tem Deus. Judá estava nesse contexto, nessa direção, tá certo? E o versículo 4 vai terminar dizendo assim: com o espírito de justiça e com o espírito pacificador. Ou seja, lavar com o espírito de justiça e com o espírito pacificador. O profeta ele vai destacar aqui, e a gente precisa entender isso, através do juízo trazido a Judá. Ele está dizendo que vai, naquele contexto, ele vai purificar. E quando diz aqui com esse espírito de justiça, eu quero entender com a alma do ser humano. Não é o Espírito Santo aqui. É trazer a alma do ser humano corrompida um espírito de justiça. Por isso é que eu estou orando para que o Brasil se converta, as autoridades aí, que eles vão fazer justiça, porque Deus é justo. O ser humano sem Deus, ele só faz injustiça, há uma alma corrompida. Então, com o espírito de justiça, é lavar essa alma que está em pecado. O profeta traz isso naquele contexto que Judá seria purificada, a alma de Judá, que é a alma de Judá que estava pecando. O ser humano peca na alma, que faz o desejo que ele está querendo, e não o que Deus quer. Você compreende isso? Deus te abençoe. Então, ele diz assim, e com o espírito pacificador, porque esse espírito de justiça faz essa alusão à alma do homem que será purificada quando ele se voltar para Deus. Jerusalém precisava se voltar para Deus naquele contexto. E o espírito pacificador. Agora aqui eu quero entender, e vou compartilhar isso com você, que é o Espírito Santo de Deus que transforma o ser humano, transforma o pecador, que tira ele de um estado de anarquia, de imoralidade, de perversão, e coloca ele num estado de santidade. Amém? A alma corrompida que é lavada pelo Espírito Santo aqui, a promessa feita a Judá, diz o Espírito pacificador, é o Espírito Santo de Deus que transforma o pecador em filho de Deus. Esses são chamados filhos de Deus, santos. É o que o texto de Isaías está dizendo. Portanto, os que guardaram a promessa lá e se arrependeram e voltaram e não se deixaram levar como estava, tiveram as suas vidas transformadas, voltaram-se para Deus, são chamados santos. Isso acontece, é a mesma coisa que acontece hoje. Amém? Deixa eu ler aqui Apocalipse 3,5, porque a Bíblia é uma só, tá bom? Apocalipse 3,5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, ou glória. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é Jesus falando. Olha, o que vencer, amado? Vencer pela fé. Israel não ia vencer, Judá, que é Israel naquele contexto, não ia vencer pela espada, não. Ele ia vencer se ele tivesse se voltado para Deus, se arrependido. Então, esse vencer pela fé é você crer. Amém? O livro da vida continua aberto, tá certo? Deus continua escrevendo, ele está aberto permanentemente, diariamente, dia e noite, que não fecha. O céu não fecha hora nenhuma. O plantão é 25 horas por dia. Deus é atemporal, tá bom? Então, o livro da vida ele permanece aberto à disposição, à sua disposição. A todas as pessoas que quiserem ser escrito no livro da vida, ele está à sua disposição, amado. E como é que você faz isso?
Já deu para entender, é crendo em Cristo, tá certo? Naquele contexto era a mesma coisa, crendo em Deus, porque Cristo é Deus. Naquele contexto, Deus de Abraão, Isaac e Jacó falava através dos profetas diretamente para ajudar, e hoje ele fala através do seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo dos que creem. Eu estou falando a palavra de Deus para você aqui. O livro da vida está aberto, tá certo? Se você quiser seu nome escrito nele, é só crer em Cristo. Aí procura a igreja evangélica para você ser orientado. Procura as que são, as que são verdadeiras. Não procura as que pregam Jesus por interesse, não. Procura as que pregam Jesus por Jesus ser Deus, tá certo? Aí deixa eu dizer aqui o que diz Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lá o contexto, Jesus manda os discípulos de dois em dois e ele expulsa o demônio, cura, faz isso e acontece. E quando eles voltam para Jesus, contando a história toda, Jesus vai dizer assim, rapaz, não se alegre não, porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. Isso é Lucas 10, 20, querido. A sua fé em Jesus, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E Jesus não risca mais. Amém? É uma reflexão aqui em Isaías 3, em Isaías 4, 3, 4. Essa verdade graciosa que se Judá, naquele contexto, tivesse se arrependido, não teria passado pela dificuldade que passou. Você está aí sofrendo uma dificuldade, se volte para Cristo. Ele vai te dar perdão e vai te abençoar. E você vai ter uma perspectiva de vida diferente na presença de Deus. Saber que seu nome está escrito na eternidade. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma boa quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.